Olá, amigos da TV Justiça, os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere agora aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 8 e 9 de março de 2017. Karina, essa semana ela lembra de certa maneira um pouquinho, as últimas semanas, na verdade, o período da faculdade de Direito, em que o direito tributário você só tem duas opções. Ou você adora ou você tem de passar por ele de qualquer maneira, porque além da importância para a própria sociedade, para o Estado em si, deste ramo específico do direito, mas nem sempre ele é fácil. Mas de qualquer maneira você tem de aprender, tem de passar por ele. Uma maravilha essas semanas para quem gosta de direito tributário e uma oportunidade de aprendizado para quem não gosta. Sem dúvida alguma, Cadu, na quarta e na quinta-feira, essa semana foi toda dedicada a esse direito tributário e essa arrecadação de impostos e tributos, tanto pela União quanto pelos estados, e nas discussões que foram travadas no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na quinta-feira, um julgamento que foi iniciado, cujo tema já tinha vindo ao Supremo Tribunal Federal e decidido em 2014, a história volta justamente para, agora diante de uma nova composição, o Supremo Tribunal Federal poder confirmar a jurisprudência sobre a incidência ou não do ICMS na base de cálculo, no cálculo do valor que as empresas devem recolher sobre PIS e COFINS. Esse tema já havia sido discutido em 2014, quando o Supremo disse não é possível que o ICMS incida na base de cálculo, mas naquele momento era um recurso extraordinário, sem repercussão geral reconhecida. Então, a decisão que foi proferida pelo Supremo lá em 2014, em outubro de 2014, valeria apenas para aquele caso concreto. E também, naquele momento, vários ministros, hoje já aposentados, já haviam votado. Então, não reflete exatamente qual é a orientação jurisprudencial acerca deste tema na Corte de 2017. Então, vindo esse recurso extraordinário a ser julgado aqui no Supremo, é possível que possa se dizer efetivamente qual é a jurisprudência mais atualizada e o entendimento atual do Supremo acerca dessa incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Só uma pergunta, Karina, porque esse é um aspecto interessante, porque algumas pessoas até já perguntaram a respeito disso. Mas já não tinha uma jurisprudência do Supremo, como você disse, a composição mudou, era outro processo, não tinha repercussão geral. Exatamente. Então, aquela votação é aquela votação. Essa que acontece agora é toda nova em função dessa nova composição e de ser um outro processo com repercussão geral. Exatamente, Cadu. Inclusive, esse recurso extraordinário, cujo julgamento foi iniciado na quinta-feira e sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, já tem uma projeção para ser retomado na próxima semana, para que sejam colhidos os votos do ministro Gilmar Mendes e Celso de Mello, que não tiveram tempo suficiente para poder proferir o seu voto. Mas quando a ministra Carmen iniciou o seu voto, ela disse que esse recurso extraordinário tinha repercussão geral e alcançaria mais de 7 mil processos que discutem essa mesma tese. Então, a partir de agora, o Supremo, com base nessa única decisão, poderá resolver mais de 7 mil processos, o que não aconteceu lá em outubro de 2014. Então, essa é a grande, vamos dizer assim, essa é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo formatada dentro desse novo perfil de filtro constitucional, que é o Instituto da Repercussão Geral nos Recursos Extraordinários. Mas essa discussão foi travada na quinta-feira. Na quarta-feira, vários julgamentos foram realizados. 2 leis foram declaradas inconstitucionais no âmbito do Rio Grande do Sul e do Paraná, que, de uma certa forma, eram leis que previam benefícios fiscais concedidos a determinadas empresas, sem que houvesse uma contrapartida de um acordo feito no âmbito do CONFAS, que é justamente um acordo que os estados fazem para deliberar sobre algumas isenções tributárias e possibilitar que o empresário possa escolher de uma forma isonômica em qual estado ele pretende instalar a sua empresa. E, de acordo com o que os ministros acabaram entendendo, a maioria que se formou é de que essas leis, tanto do estado do Paraná como do estado do Rio Grande do Sul, acabavam promovendo a chamada guerra fiscal, e isso seria absolutamente inconstitucional. E um tema também que foi discutido na quarta-feira é sobre a extensão da imunidade tributária aos chamados livros digitais. Já existe uma jurisprudência no Supremo aplicando o dispositivo da Constituição sobre a imunidade de livros, revistas, até mesmo
álbuns de figurinha, eu me lembro do ministro, acho que o ministro Fux que citou essa jurisprudência, inclusive, e agora os livros digitais que acabam também sendo alcançados por essa imunidade tributária. O ministro Dias Toffoli, durante o seu voto em que ele era relator, ele proferiu o voto enquanto relator no recurso extraordinário, enquanto voto vista no recurso extraordinário do ministro Marco Aurélio, que tratava desse mesmo assunto. Ele disse que nesse mundo de tecnologia, em que há uma grande preocupação com a preservação do meio ambiente, deve-se valorizar essas situações em que há essa preservação e essa valorização da difusão da cultura, que seria pelo meio digital, pelo meio eletrônico. E nesse sentido, votação unânime, todos os ministros concordaram em estender essa imunidade tributária. E um desses casos era uma enciclopédia jurídica com um CD-ROM que acompanhava o livro, então vinha o livro digital e que, portanto, estariam imunes a essa tributação feita pelo Estado. Como se vê, se fala muito que o direito tributário acaba incidindo apenas no bolso das pessoas. Na verdade, ele tem uma série de consequências do ponto de vista cultural, do ponto de vista de liberdade de informação. E aqui nessa discussão específica dessa quarta-feira que nós vamos ver agora, também em relação ao acompanhamento do direito das cortes, inclusive dos entendimentos dos tribunais e dos magistrados, em relação a aspectos da sociedade, aqui incidindo diretamente a própria questão tecnológica. E foi isso justamente, portanto, uma parte do debate na quarta-feira, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu ampliar a imunidade tributária de livros digitais, que assim ficam livres de impostos. Para os ministros da Corte, a imunidade tributária a livros, jornais, periódicos e ao papel destinado à sua respectiva impressão deve abranger os livros eletrônicos, os suportes exclusivos para leitura e armazenamento, além de componentes eletrônicos que acompanhem material didático. Em decisão unânime, os ministros decidiram estender aos livros eletrônicos a imunidade tributária garantida pela Constituição a jornais e livros impressos. Além do conteúdo, também estão livres de impostos equipamentos eletrônicos destinados exclusivamente à leitura de livros. O plenário negou recurso em que o Rio de Janeiro questionava a decisão da Justiça do Estado, que concedeu imunidade a uma enciclopédia jurídica eletrônica. Considero que a imunidade de que trata o artigo 156D da Constituição alcança o livro digital, o chamado e-book. De igual modo, as mudanças históricas e os fatores políticos e sociais presentes na atualidade, seja em razão do avanço tecnológico, seja em decorrência da preocupação ambiental, justificam a equiparação do papel, numa visão panorâmica da realidade da norma, aos suportes utilizados para a publicação dos livros. Nesse contexto moderno, contemporâneo, portanto, a teleologia da regra da imunidade igualmente alcança os aparelhos leitores de livros eletrônicos, ou e-readers, confeccionados exclusivamente para esse fim. E aqui eu destaco, confeccionados exclusivamente para esse fim, porque há outros tipos de equipamentos que, além da leitura do livro, também têm outras funcionalidades muito mais amplas. Ainda que, eventualmente, estejam equipados com funcionalidades acessórias ou rudimentares que auxiliam a leitura digital, ou seja, as outras funcionalidades têm que estar conexas com o dicionário, o tradutor, que facilitam o próprio alcance da leitura do livro nesses equipamentos de e-books que são exclusivos para a leitura do livro, tais como dicionários, sinônimos, marcadores, escolha de tipo, tamanho da fonte, etc. Embora esses aparelhos não se confundam com os livros digitais propriamente ditos, e-books, eles funcionam como o papel dos livros tradicionais impressos e o propósito é justamente mimetizá-lo. Enquadram-se, portanto, no conceito de suporte abrangido pela norma imunizante. Esse entendimento, como se nota, não é aplicável aos aparelhos multifuncionais. E aqui, então, eu faço esse distingue. Não aplico isso aos aparelhos multifuncionais, como tablets, smartphones e laptops ou notebooks, porque esses têm outras funcionalidades. Eles também servem para ler livros, só que eles não são exclusivos para tanto. Os quais vão muito além de meros equipamentos utilizados para leitura de livros digitais. No caso concreto, entender ser o CD-ROM apenas um corpo mecânico ou suporte. Aquilo que está nele fixado, seu conteúdo textual, é o livro. Tanto o suporte, o CD-ROM, quanto o livro conteúdo, estão
abarcados pela imunidade da alínea D do inciso 6 do artigo 150 da Constituição Federal. O acórdão recorrido, portanto, está em consonância com a orientação da Corte, no que reconheceu ser imune o livro digital denominado Enciclopédia Jurídica Eletrônica e o disco magnético CD-ROM, em que as informações culturais são fixadas. Diante de todo o exposto, eu estou negando o provimento ao recurso extraordinário. O suporte magnético, o CD-ROM, cuja finalidade é exclusivamente de servir a este propósito, a rigor mimetiza o livro. E esta dimensão, utilizando-se uma expressão conhecida de um single purpose device, ou seja, este instrumento tem precisamente este objetivo, esta mimetização é feita para este fim. E, portanto, o suporte magnético parece-me perfeitamente abrangido pela norma imunizante. Se vale para álbum de figurinha, tem que valer, evidentemente, para livro eletrônico. Essa ideia de interpretação evolutiva, quer dizer, a Constituição, ela é um documento vivo e, portanto, o sentido e o alcance das suas normas vão sofrendo o impacto das novas realidades. Quando a Constituição foi elaborada, não havia a rede mundial de computadores como existe hoje, mas ninguém negará que a ideia de liberdade de expressão se aplica também à veiculação de opiniões, informações e ideias na rede mundial de computadores. O que se busca proteger, eu repito, é o conteúdo imaterial do livro, consubstanciado em sua mensagem linguística, seja traduzida em caracteres impressos, seja através de bytes em suporte magnético. Nem todo mundo tinha acesso, nem tem acesso. Hoje, nem há bibliotecas, nem há escolas. E com isso você discrimina e desiguala de maneira desumana e indigna as pessoas. E por isso mesmo é que cada vez mais esses mecanismos têm uma força agora de proporcionar, alargar o direito à informação, o direito à cultura, o direito à educação, o direito de informar e de ser informado, para muito além da liberdade de imprensa. Daí a importância fundamental da interpretação que eu dou a este dispositivo na forma que aqui foi posta. O benefício não se aplica a aparelhos eletrônicos que não são exclusivos para a leitura de livros, como tablets e smartphones. Os ministros decidiram ainda que a imunidade tributária também alcança as peças eletrônicas que acompanham livros educativos impressos. Ainda durante a sessão, os ministros declararam parcialmente inconstitucional lei do Rio Grande do Sul, que concedia isenção de ICMS a empresas que financiam bolsas de estudos para a formação de professores. Para os ministros, a concessão das bolsas é válida, mas a isenção do imposto só pode ser concedida se estiver prevista em convênio aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. A competência legislativa do Estado-membro para dispor sobre educação e ensino, prevista no artigo 24, inciso 9 da Constituição Federal, autoriza a fixação por lei local da possibilidade de concessão de bolsa de estudos a professores e aprimoramento do sistema regional de ensino. Isso me pareceu algo absolutamente de grande incentivo e anódino em termos de conflito federativo. Pelo contrário, condizente com o federalismo e cooperação. O Pacto Federativo reclama para a preservação do equilíbrio horizontal na tributação a prévia deliberação dos Estados-membros para a concessão de benefícios fiscais relativamente ao ICMS, na forma prevista no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12G da Constituição e como disciplinado pela Lei Complementar 2475, recepcionada pela atual ordem constitucional. Em caso, padece de inconstitucionalidade o artigo 3º da Lei 11.743/02 do Estado do Rio Grande do Sul, porquanto concessiva de benefício fiscal de ICMS sem antecedente de deliberação dos Estados e do Distrito Federal, caracterizando hipótese típica de exoneração conducente à guerra fiscal em desarmonia com a Constituição de 1988. Pela singeleza do tema e pela distribuição da emenda, eu fico à disposição dos colegas para a leitura, digamos assim, de cada tópico
que eventualmente cause alguma perplexidade, mas eu estou, senhora presidente, na proposta de voto, declarando a inconstitucionalidade parcial dessa lei, excluindo essa possibilidade da concessão de bolsa de estudo, mas podando na parte relativa ao incentivo fiscal não conveniado. É assim que eu proponho o voto, senhor presidente. Sobre essa questão especificamente, nós vamos falar daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, quando também vamos rever como foi a sessão plenária desta quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o Plenárias e os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho nós vamos rever como foi a sessão plenária da quinta-feira, mas antes, Karina, vamos voltar um pouquinho para a sessão plenária da quarta, especificamente naquele processo que vimos com o voto do ministro Luiz Fux sobre a questão das bolsas no Rio Grande do Sul e essa possibilidade de compensação do ponto de vista tributário. Exatamente. A lei do Estado do Rio Grande do Sul, ela previa um incentivo fiscal para as empresas que concedessem bolsas de estudos a professores que ingressassem no curso superior e exigiam, de uma certa forma, uma contraprestação em razão desse investimento. Então, nessa lei do Estado do Rio Grande do Sul, haviam 2 pontos que eram questionados à inconstitucionalidade. Um deles era de que essa matéria seria privativa ou apenas a União poderia legislar sobre esse assunto, envolvendo o direito civil, e que também haveria essa inconstitucionalidade em razão desse incentivo fiscal concedido do ICMS para essas empresas. O ministro Luiz Fux, relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, julgou parcialmente procedente a ADI para entender que apenas em relação ao incentivo fiscal, que teria sido feito à parte, sem a participação do CONFAS e, portanto, sem a participação dos demais estados acerca dessa isenção do ICMS, seria absolutamente inconstitucional, no que acabou sendo seguido pela maioria dos ministros. Mas no tocante à inconstitucionalidade formal e uma possível usurpação de competência da União para legislar sobre esse tema, os ministros acabaram afastando, dizendo que isso seria um direito à educação e que, portanto, os estados teriam margem para poder legislar sobre esse assunto. Então, o ministro Gilmar Mendes, me lembro até durante o próprio julgamento da outra ação direta de inconstitucionalidade que tinha mais ou menos a mesma relação com este tema, ele disse que vários mandados de segurança, por exemplo, já haviam sido julgados aqui no Supremo Tribunal Federal ou outros recursos envolvendo servidores públicos federais que conseguiam verbas da União para poder fazer um doutorado no exterior, por exemplo, e não regressavam. E esse era um dos pontos dessa contrapartida em razão desse financiamento de estudo fora. Era mais ou menos o caso dessa lei do Estado do Rio Grande do Sul. A empresa investe no funcionário e exige uma contraprestação para que ele pudesse, como se fosse uma compensação pelo investimento. Então, nesse ponto, os ministros disseram, não há qualquer inconstitucionalidade, a lei é perfeita e está em consonância com a Constituição. Mas na parte que concedia benefícios fiscais, incentivos fiscais, isenção tributária, mais especificamente do ICMS, aí sim havia uma inconstitucionalidade e acabou sendo declarada nessa ação direta de inconstitucionalidade. Sessão plenária da quarta-feira. Agora vamos conferir os principais momentos da sessão plenária desta quinta-feira, também predominando o direito tributário nos debates entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. O plenário do STF, ele voltou a discutir a incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Há 3 anos, a questão já havia sido analisada pelos ministros, mas agora um novo processo reacendeu o debate na Corte, lembrando que com uma nova composição no Pleno do Supremo Tribunal Federal. O plenário começou a julgar um recurso com repercussão geral reconhecida, em que se discute se o ICMS integra ou não a base de cálculo do PIS e da COFINS. Em 2014, a questão já havia sido debatida pela Corte, que decidiu pela não incidência do imposto. Mas a decisão só valeu para um caso específico. Até o momento, 4 ministros acompanharam a relatora, a ministra Carmen Lúcia, pela manutenção da jurisprudência do Supremo. O ICMS incide sobre todo o valor da operação, porque o regime de compensação importa na circunstância de, em algum momento da cadeia de operações, haver saldo a pagar do tributo se a venda for realizada em montante superior ao da aquisição. E na medida dessa mais-valia, ou seja,
ela fica indeterminável até se efetivar a operação subsequente, afastando-se, pois, da composição do custo, devendo ser excluído da base de cálculo da contribuição do PIS e da COFINS. É inegável que o ICMS abarca todo o processo e o contribuinte não inclui como faturamento o que ele haverá de repassar à Fazenda Pública, tratando-se, como afirmado por Aliomar Balieiro, de ingresso. Com esses fundamentos, concluo que o valor correspondente ao ICMS não pode ser validamente incluído na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. Não desconsidero o disposto no parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 3º, na parte final da Lei 9.718, que afirma que não será, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou do serviço na condição de substituto tributário, o ICMS, quando cobrado pelo vendedor. Será cobrado quando pelo vendedor o imposto relativo à circulação de mercadorias, quando cobrado pelo vendedor dos bens e serviços, é que se exclui da receita bruta. Mas o recolhimento do ICMS na condição de substituto tributário importa na transferência integral à Fazenda Pública, sem a necessidade de compensação e, portanto, identificação do saldo a pagar, por não haver recolhimentos posteriores pelos demais contribuintes substitutos. Se a norma excluiu da base de cálculo das contribuições sociais o ICMS transferido para os estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime da não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. Por essas razões, eu estou votando no sentido de dar provimento ao recurso extraordinário para considerar excluída da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS o valor relativo ao ICMS. Eu estou invocando o filtro constitucional para fazer a leitura da legislação infraconstitucional, inclusive no que diz respeito a esses tributos cobrados por fora, né, e que levam a essa situação, em termos de direito infraconstitucional posto, né, essa distinção entre ICMS e IPI, dois impostos indiretos que estão tendo estão levando a um equacionamento diferente, que eu entendo que não pode prevalecer à luz do texto constitucional com o conteúdo que eu empresto a estes conceitos na linha da jurisprudência que se firmou nessa corte. O ICMS não poderá integrar a base de cálculo da COFINS, primeiro, porque o alcance do conceito constitucional de faturamento e receita não permite referida dilação na base de cálculo da exação. 2, isso representaria afronta aos princípios da isonomia e da capacidade retributiva. E mais, afrontaria também o previsto no artigo 154 da Constituição Federal, já que não há essa autorização constitucional, por quanto se utilizaria a mesma base de cálculo para a incidência de dois tributos. O ministro Edson Fachin abriu a divergência. O valor do ICMS destacado na nota, devido e recolhido pela sociedade empresária, compõe seu faturamento, submetendo-se à tributação pelas contribuições ao PIS e à COFINS, por ser integrante do conceito de receita bruta, base de cálculo das referidas exações, e assim que voto com a negativa de provimento pedindo vênia a Vossa Excelência. Ele foi acompanhado por 2 ministros. Esta exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, ela traz, e a esse ponto eu me referi logo no início, um potencial relevante de desequilíbrio sistêmico, porque, como disse, tradicionalmente, o imposto já figura na base de cálculo, como dei o exemplo do imposto de renda, como funcionava aqui no ICMS, como funciona com o ISS. Só que agora, diante da decisão do Supremo, no recurso extraordinário 240895, os tribunais inferiores e o próprio STJ já estão mudando essa orientação e excluindo da base de cálculo outros tributos, inclusive o ISS. Nós estamos aqui alterando uma técnica que tem não 25 lustros, uma técnica que tem talvez, não 2 lustros e meio, uma técnica que tem 6 lustros.
uma técnica que tem décadas. Nós vamos burocratizar ao alterar essa técnica e nós vamos fazer com que o ônus de pagar esta conta vá para os menos favorecidos da nossa sociedade. Com a devida vênia, eu nego o provimento. O julgamento vai ser retomado na próxima quarta-feira, com o voto do ministro Gilmar Mendes. A decisão vai solucionar mais de 7 mil processos que estão suspensos, aguardando um precedente do Supremo. E esse julgamento você vai acompanhar na próxima semana. Além do ministro Gilmar Mendes, o julgamento será retomado com o voto dele, mas na sequência o voto do decano da Corte, ministro Celso de Mello. É isso porque a ministra Carmen Lúcia, relatora, já proferiu seu voto e os demais também já votaram. Até agora tem 5 votos pela confirmação da jurisprudência do Supremo, no sentido de que não incide o ICMS nessa base de cálculo, mas ainda faltam esses 2 ministros para votar e encerrar essa discussão no âmbito do plenário. Julgamento, portanto, marcado para a próxima quarta-feira. Karina, o telespectador vai poder acompanhar? Direto do plenário, quarta e quinta-feira, ao vivo, a partir das 14 horas, e os principais momentos no plenárias no final de semana. E obrigado a você pela companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.